noite a todos. Nós estamos iniciando então mais um estudo do livro Gênesis bíblico, à luz do Evangelho e à luz da doutrina espírita. Hoje nós vamos continuar falando sobre a simbologia dos números, para ajudar a gente a entender um pouquinho mais os conteúdos que virão pela frente. E para dar início ao nosso estudo dessa noite, eu vou pedir para Dani fazer a prece inicial por nós. Boa noite, pessoal. Boa noite, Eliana e Dona Cíntia. Boa noite. Boa noite. Então vamos elevar o nosso pensamento a Jesus e pedir à espiritualidade amiga que nos acompanhe nesse estudo, para que possamos extrair o melhor que Ele tem para nos dar, em benefício da nossa aprendizagem, da nossa melhoria intelectual, espiritual, moral, que possamos fazer uso de todo esse ensinamento na nossa vida. Esteja conosco, Senhor, neste momento e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite, Débora. Boa noite a todos. Pessoal, nós vamos então continuar aquela abordagem que nós estávamos fazendo sobre os números, né? A simbologia dos números. A gente começou falando então, na semana passada, nós falamos um pouquinho até o número 3. Eliana trouxe para nós aí um conteúdo também, que a gente vai discutir um pouquinho mais daqui a pouco. De onde que vem então e por que da necessidade, né, desse estudo dos números? Toda vez que a gente faz uma abordagem então de algum texto evangélico, bíblico em geral e no próprio Gênesis, não é por acaso que aparecem alguns números, né? Alguns números nessas passagens. Esses números ajudam a gente a entender algum significado. E o nosso objetivo, então, como a gente fez a revisão dos 7 dias da criação, muitos desses números eles têm um significado mais profundo, principalmente por causa desses 7 dias da criação. Então eles são assimilados com esse momento em que é relatado para nós no capítulo 1 e início do capítulo 2 de Gênesis, tá? Nós vamos ver, primeiramente, né, nós começamos a ver o significado desses números isolados. À medida que o estudo for transcorrendo mais para frente, até em outras passagens, a gente pode ir fazendo algumas analogias. Então, na semana passada, nós falamos sobre até algumas operações, né? Vamos lembrar brevemente aqui, quando a gente fala de soma, então, a gente somando a nossa evolução, né? Então é acrescentando coisas, o contrário disso, diminuir, aí é subtrair de nós aquilo que é danoso. Quando nós falamos de multiplicar, aí já é um amplo espectro, então nós temos, por exemplo, Jesus fazendo a multiplicação dos pães. Multiplicar, então, é trazer um trabalho em sentido de comunidade, de caridade. E a divisão, que nada mais é do que também uma forma de multiplicação, dividir é a própria caridade, né? Então, quando nós trazemos isso para o sentido da nossa evolução espiritual, tem essas aplicações. Então, nós reencarnamos para irmos aprendendo, somando coisas, né? Adquirindo experiências que não são retiradas de nós. E reencarnamos também para ir tirando de nós, subtraindo de nós aquilo que é deletério, aquilo que não é necessário, aquilo que é vício, que é contrário à lei de Deus, né? Então, soma e subtração nesse sentido de evolução individual, e na evolução coletiva em sociedade, multiplicar e dividir, que é, no fim das contas, multiplicar, como já dizemos, levar para mais pessoas, e isso nada mais é do que a própria divisão, que é também a caridade. Nós falamos sobre os 3 primeiros números,
uma breve revisão disso. O número, nós falamos de 4 números, na verdade, porque nós começamos falando do 0. Nós vimos que o número 0, ele a princípio foi um número, ele não existia, né? Isso chama atenção porque antes da criação então não existia nada, então o 0, assim como no Gênesis, ele não conta, né? Para esse tipo de estudo, mas ele foi um número definido depois para simbolizar então esse conjunto vazio. Quando não tem nada, né, a gente fala então que é representado por esse número 0. E aí Eliana trouxe para nós um significado interessante, que o 0 tem muito a ver com a essência divina, né, e com o estado das coisas antes, né, de não existir, né, nada. Então, antes de não existir nada, só existia Deus. Não é que o número 0 representa Deus, mas ele representa a grandeza, né, a existência anterior de um ser que nós sabemos que foi o responsável pela criação de tudo e que nós chamamos de Deus. Então, o número 0 tem essa importância. O número 1, aí sim, é o número da divindade. É o número da individualidade. É o número de Deus. Deus único. Né? Quando nós falamos disso, lembramos do monoteísmo, que é a crença no Deus único. Nós lembramos do Deus todo-poderoso. Quando trazemos que nós somos filhos de Deus, cada um de nós tem uma individualidade, nós temos características diferentes, forma de pensar diferente, estrutura genética diferente. Então, um também está em nós, né? O um, então, é a individualidade de Deus e do Espírito. Um é o número de Deus. É o número da lei divina, né? Então, só tem um caminho, só tem uma direção, só temos um destino, que é o da felicidade, que é nos tornarmos espíritos evoluídos, não importa quanto tempo. Quer dizer, importa para cada um de nós, né, quanto tempo isso vai demorar, mas um tempo relativo. Só que, fatalmente, nós vamos chegar nesse estado pleno de felicidade, através da nossa evolução, então. Aí nós vamos ter, dependendo das nossas escolhas, cada um tempo determinado para conseguir chegar nesse estado evolutivo. Então, representa a lei divina, representa o caminho a ser seguido, representa a individualidade de Deus, a nossa individualidade, né? Então, o é imutável, é único, não tem como. A lei de Deus é única, é o bem, né? É fazer o bem. Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade é a vida. Ele não fala, eu sou um dos caminhos, eu sou o caminho. Então é um, só tem um, né? O então é isso, lei divina, individualidade, individualidade divina e humana, e essa unicidade então de destino, tá? 2, aí é o número da dualidade, é quando entra o ser humano e Deus. Né? Dualidade, então, nosso mundo é dual. Para o ser humano, entra a questão da dualidade porque nós temos o livre-arbítrio, nós temos poder de decisão, poder de escolha. Então vem a dualidade do mundo. Nosso mundo é dividido, bem e mal, né? O bom e o ruim, o claro e o escuro. Tem norte e sul, tem direita e esquerda, tem leste e oeste. Né? Então, tem homem e mulher. Né? Essa dualidade, assim como o homem, em alguns momentos ela vai ser positiva, em outros ela vai ser negativa, porque nós também temos essa dualidade ainda, em nós também. Ora nós estamos fazendo o bem, ora nós estamos fazendo o mal. Né? Então, na perspectiva humana, o 2, a dualidade, é muito forte, exatamente porque nossas escolhas ainda não são escolhas perfeitas. Então, ora nós escolhemos um caminho bom, ora escolhemos um caminho ruim. Percebem que foge, então, da unicidade de Deus? Né? O que é isso? Jesus chega a falar, eu e o Pai, nós somos um. Olha que interessante, porque duas personalidades formando um. Não é no sentido de ser a mesma coisa, mas de ter o mesmo propósito. Então, quando nós evoluirmos ao nível de Jesus Cristo, né, que é a nossa tarefa,
nós poderemos falar que nós também e o Pai somos um. O que é isso? Quando a gente estiver agindo de acordo com a lei de Deus, fazendo só coisas boas. Então, principalmente quando entra o mal no mundo, aí nós vamos ver isso na figura do pecado original, o mundo passa a ser dual, né? Ora eu faço bem, ora eu faço mal. Aí tem essa dualidade, como eu disse, positiva, negativa. Um exemplo da dualidade positiva é a nossa evolução, que é pautada na intelectualidade e no sentimento. Kardec fala para nós que são as duas asas, né, que precisam bater juntas para nós alçarmos voo rumo à nossa evolução. Moral, intelectual, ou razão e sentimento. É a nossa dualidade, né? Isso é simbolizado, por exemplo, na figura do homem e da mulher. O homem representa razão, operacionalidade e a mulher sentimento, né? Sentimento, aceitação. De forma alguma, como já dissemos, isso é machismo, é um símbolo, né? E no Espiritismo é bom que a gente sabe que ora nós reencarnamos homem, mulher, então não tem esse tipo de coisa, né? Mas então temos essa dualidade no mundo, graças à nossa condição humana, né? Falando um pouco sobre... Aí a gente falou da questão das operações, né? Olha que interessante, quando eu multiplico um número então pelo número 1, ele continua sendo a mesma coisa. Olha a unidade, a unicidade das coisas, né? O que é de Deus não muda. A lei de Deus é única, mantém a essência. Quando eu multiplico qualquer número por 2, esse número, mesmo sendo ímpar, ele torna par. Então, multiplicar, no sentido da dualidade, tem duas possibilidades de caminho. Enquanto no sentido da unicidade, continua a mesma coisa. Número 1 é o único número que só é divisível por ele mesmo. Que só tem uma operação. Ele é o primeiro número primo, né, que a gente fala. O número primo só divide por 1 e por ele mesmo. Mas o número 1, ele já é 1. Então ele só divide por ele mesmo. Quando a gente chega no 3, ele é divisível inteiro por 3 e por 1. O 5 por 5 e por 1. 7, né, e por aí vai. Então o 1 tem essa característica de ser imutável. É o Deus. Imutável. Tá? 2 é a dualidade. Quando nós entramos no 3, o 3 então é a trindade, é o número da trindade. Ele tem esse sentido de consertar as coisas. Então quando nós pegamos o número 3, nós lembramos da trindade santa, Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Nós lembramos dos elementos gerais do universo, Deus, Espírito e matéria. Nós lembramos da nossa formação, do nosso ser enquanto encarnado, espírito, perispírito e corpo, né? Razão e sentimento, que é a dualidade, se convergem para a nossa evolução. Então o 3 é consertar o 2. Enquanto tem a dualidade, se eu somo mais um, que é Deus, eu estou consertando a dualidade que o 2 traz. À medida que eu tenho 2 caminhos, eu tenho 2 possibilidades de escolha, que pode ser boa ou ruim. Quando eu somo mais um, que é o 3, aí eu estou convergindo, né? Deus, Espírito e matéria, elementos gerais do universo. Espírito, perispírito e corpo. É a maneira que nós temos para evoluir. Razão e sentimento direcionando para um espírito, para a evolução espiritual de espírito puro. É o terceiro estágio, né? São 3 as leis, né? As leis divinas que foram apresentadas para nós. Primeiro, Moisés, 3 revelações, né? Moisés, Jesus e Espiritismo, Consolador Prometido. Terceira revelação, que abre para nós esse leque. Então o 3 tem essa característica de trazer união entre a dualidade
e Deus. O 3, então, conserta aquilo que o 2 vem trazer. Nós vamos perceber que até o 7, chegando no 7, os números ímpares, geralmente eles vêm para consertar o que os números pares vêm fazendo. Quando chegar até no 7, vocês vão perceber isso. E aí, hoje então, a gente passa a discutir sobre o número 4. Né? Essa discussão, gente, que eu estou trazendo aqui, nós vimos até agora que ela casa, né? Até com muitas outras coisas aí da numerologia, de outras simbologias de religião, mas essa discussão que eu estou trazendo aqui, o fundamento principal dela é com evidência bíblica, tá? Então, coisas que vão se repetindo, padrões na Bíblia que vão se repetindo, observações do nosso mundo, coisas palpáveis, tá? E menos teóricas, vamos dizer assim. Por exemplo, quando a gente chegar lá no 10, que nós vamos ver que é o número da rebeldia, várias vezes em que tem situações de rebeldia, repete o número 10. Então, por isso que a gente fala que ele representa isso, tá? Então, em algum momento, pode ser que divirja um pouco a simbologia que nós vamos tratar aqui do que é tratado em outros locais, em outras crenças, mas a nossa aqui é pautada, então, nesse tipo de evidência, tá? Bíblica e evidência real, assim, do que a gente observa. Tá? O número 4, então, ele tem uma característica de ser um número atribuído a momentos relacionados com períodos humanos, orientações humanas, vamos dizer assim. Exemplos disso. Nós temos 4 estações no ano: primavera, verão, outono e inverno. Nós temos 4 fases da Lua, né? Nova, crescente, cheia, minguante. Os meses, se a gente for pegar aí um número que representa as semanas, são mais ou menos 4 semanas, né? Quase isso. Soma-se aí mais alguns dias. Nós temos 4 direções principais: norte, sul, leste, oeste. Nós temos aí somando, né, mais 4 orientações subdivididas entre norte, sul, leste e oeste: nordeste, noroeste, sudeste, sudoeste. Né? Nós temos por exemplo, as divisões entre polos e meridianos, que divide a Terra em 4 partes básicas, né, fundamentais. Então, 4 representa isso. Ele representa orientações para nós. E ele está relacionado também com a dualidade do mundo. Ele está relacionado, por exemplo, com as figuras geométricas, né, quadrado e retângulo, nós vamos ver isso, que são figuras que não têm também um caminho, um direcionamento único. Tá? Nós vamos ver isso depois. Então, quando aparece esse númerozinho lá na Bíblia, aí nós temos, por exemplo, os 4 evangelhos. São 4 orientações diferentes que falam da mesma coisa, mas que trazem para nós orientações diferentes. No próprio Gênesis, daqui a uns dias, nós vamos ver 4 rios que percorriam as imediações ali do jardim do Éden. Então, 4 representa isso para nós, tá? Com essas evidências. Nós vamos ver que essas interpretações, quando traz para algum contexto, a gente consegue assimilar com algum tipo de ensinamento. Então, vai chegar um momento em que nós vamos lembrar disso que nós estamos falando aqui. Eliana trouxe também aí para nós um resuminho, né, Eliana? Você quer falar o que o 4 significa aí para nós, no que você pesquisou? Na verdade, é bem aí o que você falou, né? O 4, ele simboliza nova perspectiva, pois possibilita formas como o quadrado e a cruz. Uhum. E né, bastante usado. E é um número importante para as religiões, porque existe aí os 4 apóstolos evangelistas,
Mateus, Marcos, Lucas e João, não é isso? Isso. Eu não prestei atenção, mas você falou os 4 elementos, a terra, o fogo, a água e o ar. Não falei, não lembrei deles, agora ia falar, mas foi bom que você É, falou aí também. Representa os 4 é elementos. verdade. E para a alquimia, para fabricar a pedra filosofal, existe a teoria que precisa do enxofre, do mercúrio, sal e azote, que é um outro elemento aí, né? Esse foi, assim, bem mais simples, um resumo bem, bem resumido mesmo. Legal, mas tudo. Aqui ainda tem, assim, uma Ah, corrente mística do Islã, que fala que existe 4 portas pelas quais um homem deve passar no caminho para a iluminação. Aí fala das portas, que seria a Sharia, Tarika, Marifa e Akia, né? Isso daí, para mim, foi desconhecido, mas achei só interessante de citar aí. 4 uma- portas passar para o caminho da iluminação. que legal. Tem o significado dessas palavras aí? Essas palavras, não pesquisei, ô Tiago, porque pensei que fossem nomes, Uhum. assim, nome das portas, né? Não, Então, tranquilo. não pesquisei, Só não. curiosidade mesmo. É. Mas vocês Eu- viram, né? Então, está relacionado mesmo com essa questão terrena, com orientações terrenas, né? É, essa tem essa questão da alquimia aí, né? Essa pedra filosofal que o pessoal acreditava que daria vida eterna, seria muito valiosa, né? Tem todas essas questões. Os 4 elementos, né, gente? Importantíssimo aí, os 4 elementos do nosso planeta, né? Antes de existir química, tabela periódica, acreditava-se que tudo era formado pela junção de 4 elementos, que é a terra, fogo, ar e água, né? Então tem essa ideia mesmo de relacionado com materialidade, né? Com, com a terra, né? Com esse local onde nós estamos, no sentido de orientação, de fazer coisas. Então, é mais ou menos isso, né, que a gente está falando. Depois que a gente chegar no 7, eu coloco aqui as formas geométricas. Mas olha só, saindo então do 4, que é essa figura, interessante essa colocação da figura da cruz, né? A cruz ela tem uma simbologia muito interessante. Muito interessante. Acho que eu vou deixar para falar quando eu colocar aqui as figuras. Porque a cruz ela não é simétrica. O 4 ele é relacionado com coisas simétricas. Então o quadrado tem os 4 lados iguais, o retângulo tem simetria de um lado e do outro, né? Quando a gente fala das fases da lua, são coisas. É um período simétrico que vai se repetir. Quando a gente fala de primavera, verão, outono e inverno, é simétrico, vai repetir de novo. Quando a gente fala dos evangelhos, são 4, mas falando da mesma coisa, tem essa perspectiva simétrica. As direções, né, que a gente comentou, mas a cruz ela tem uma simbologia muito interessante, que é da redenção, né, do sacrifício. Ela é relacionada com o número 4, mas ela não é um elemento simétrico. Aí ela fica bonito quando a gente vê o significado da cruz. Porque se ela for simétrica, na verdade ela é um X, né? Se o meio, se a trave da horizontal for no meio da trave vertical, na verdade ela vira um X. A cruz, essa trave horizontal, ela é um pouquinho deslocada mais para cima. E isso não é por acaso, tá? Mas vamos falar então do número 5. O número 5, gente, ele tem, mais uma vez, ele é um número que soma-se 1 ao 4, então ele tem, enquanto o 4 tem essa questão cíclica, o 5 já tem direcionamento. Quando a gente fala do 5, a primeira figura, a figura mais comum que vem aí é o pentágono, né? Mas vem também a figura da estrela, a estrela de 5 pontas. Então o 5 ele está relacionado com essa questão de evolução.
de ter um sentido daquilo que é perene no sentido de evolução. E ela representa para nós, principalmente nesse estudo, nós vamos ver que ela está relacionada com a figura da estrela. E a estrela, né, se a gente for lembrar, na Bíblia, ela tem uma simbologia muito forte. O próprio Deus, né, o Deus único, o Deus hebreu, era chamado do Deus Senhor das Estrelas. E a estrela tem 5 pontas, né? Senhor das Estrelas ou Senhor dos Exércitos. Isso é muito interessante. Isso mostra também a questão da infinidade ou da infinitude da criação. Porque quando fala de estrela, né, estrela é aquilo que é incontável, que a gente olha para o alto e não consegue dimensionar. E ela tem essa característica de representar, então, quando fala Senhor das Estrelas, é o Deus que é Senhor desse infinito de coisas. E muito ligado a isso, estrela para nós representa espírito. Estrela representa espírito. Lá no prefácio do Livro dos Espíritos tem aquela frase famosa, né? Os Espíritos do Senhor, que são como as estrelas do céu, vêm... Taranã, taranã, taranã. A Débora quer falar, e enquanto isso eu vou procurar a frase certinha para ler aqui para nós. Pode falar aí, Débora. Peraí, deixa eu botar aqui. Pesquisando aqui, eu achei interessante, falando assim, o número 5 é ainda o símbolo do homem do universo, da ordem da perfeição, de 5 sentidos, sendo o número que está no meio do algarismo 9 e também a soma dos primeiros números par e ímpar, 2 e 3. É desde Pitágoras considerado o número da união, da harmonia e do equilíbrio. Legal demais. Os 5 sentidos, né? Tinha esquecido disso também. Número da união e do quê? União, da harmonia e do equilíbrio. E no inicinho você falou o quê, Débora? É só porque picou aqui pra mim. Quando você começou a ler, lê de novo o início, por favor. O número 5 é ainda o símbolo do homem e do universo, Aí. da ordem, da perfeição e dos 5 sentidos. Aí Legal. fala, sendo o número que está no meio do algarismo 9 e também a soma dos primeiros números par e ímpar, o 2 e o 3. Legal demais. Então, tem essa... A gente vai fazendo esses jogos, né? Olha aí, que eles somaram o primeiro número par e o primeiro ímpar, né? Que é o 2 e 3. O 1, vocês veem que nem é considerado, né? Então, ele é a unicidade mesmo. É ele lá no cantinho dele. Mas soma-se 2 e 3, dá o número 5. Mostrando, então, essa representação do homem, né? No universo. E quando a gente fala de universo, de infinito, né? O que é perene, duradouro, né? É o espírito, né, gente? Então, tem a ver também com essa... são maneiras, né, diferentes de falar a mesma coisa. E aí, bem interessante, os 5 sentidos, né? Muito legal, porque traz para nós a completude do ser, a nossa capacidade de perceber, né, as coisas, né? Tiago, Oi. fala-se também que ao contrário do 4, que tem uma energia de determinação e estabilidade, o 5, ele representa evolução, porque ele dá a ideia de movimento. Uhum. Tanto, né, gente? Ó, falou de movimento aí, ó. Qual que é movimento e evolução? No estudo do Evangelho, quando a gente estudou a visita dos magos lá na Casa do Caminho, a gente falou da figura da estrela. Movimento e evolução. A estrela de Belém que apareceu, ela levou os magos para o encontro do Cristo. E quando a gente vê essa trajetória dos magos, nada mais é do que a nossa trajetória evolutiva. Então, o nosso caminho rumo ao Cristo. Então é essa orientação mesmo, de evolução. E na figura geométrica nós vamos ver que ela tem um sentido definido, ao contrário do quadrado e do retângulo. Muito legal.
Olha só, a gente falou aí de estrelas, Senhor das Estrelas, evolução. Olha o prefácio, eu falei Evangelho segundo o Espírito, que era o livro dos Espíritos, né? Não, Evangelho segundo o Espiritismo. O prefácio, os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Olha só, que nesse primeiro parágrafo aqui falou de tudo que nós comentamos. Senhor dos Exércitos, então, né? Olha aqui, qual imenso exército se movimenta. A Débora trouxe para nós a questão do movimento ao receber as ordens do comando de Deus. Então é um movimento definido. Espalha-se por todo lugar, né? A infinitude que a gente viu aqui. Olha para o céu, tem estrela em toda parte. Semelhantes a estrelas cadentes. A estrela cadente é a estrela que levou os magos até Jesus Cristo. Olha só isso, gente. Vem iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. E aí nós falamos dos 5 sentidos. Não adianta nada a gente ter os 5 sentidos se não tiver esses sentidos apurados no sentido espiritual. Olhos de ver, ouvidos de ouvir, a boca que falou bem, né? Então, em diversos momentos também é trazido para nós no Evangelho a simbologia. Cego Bartimeu era uma cegueira espiritual, não é só a cegueira física. Era alguém sem perspectiva. E aí estrela vem trazer para nós o quê? Iluminar os caminhos e abrir olhos aos cegos. Estrela, representação principal para nós aqui, então, é essa questão do espírito. E ela está relacionada, né, com essa evolução direcionada. Eliana, quer falar alguma coisa dos 5 aí? Ué, aqui engraçado que quando a gente falou, que eu falei dos 4 elementos da Terra, aí já é uma parte que os alquimistas falam que são 5 elementos da natureza, que é terra, água, fogo, ar e tem o éter, que para eles é um elemento misterioso presente no cosmos. E para os esotéricos, essa quinta essência é o elemento fundamental dos espíritos. Olha só, espírito aí de novo. É o elemento fundamental dos espíritos. O número 5 também está associado ao ser humano. O nosso corpo pode ser entendido em 5 partes: braços, pernas e cabeça. Legal. E As depois extremidades, fala que... né? Oi? As extremidades do corpo. Isso. E tem uma figura, né, um quadro de Leonardo da Vinci, que ele usa muito, tem uma relação aqui com o homem vitruviano. Isso. É um homem nu, com os braços e as pernas estendidos em diversas posições, Vou pôr o desenho dele aqui. em um círculo e um quadrado. Vou pôr o Você já desenho viu essa aqui. imagem? Vou colocar ele aqui para a gente ver. Uhum. E fala que essas formas, aqui está falando que existe a perfeita, que o Leonardo da Vinci buscava mostrar a perfeita harmonia entre a figura humana e as formas geométricas. E ela é frequentemente usada para representar os ideais de equilíbrio, perfeição e simetria. Isso. Estou procurando uma. Tá dando para vocês verem? Não, você compartilhou a figura? Ah, eu não compartilhei a tela não, gente. Não. Eu vou salvar a figura, na hora que eu compartilhar a tela eu mostro para vocês. O homem vitruviano, tá? Eu coloco ela no... Espera aí que eu estou pesquisando ela.
5, então, é isso. O que a Eliana falou aí também, né, gente? Tem a ver com o que nós comentamos. Esse éter aí, Eliana, quintessência, os alquimistas, quando tinha o ar, né, que assim não dá para enxergar, mas quando eles faziam alguma transformação que tinha um vapor, um estado que eles não conseguiam definir, assim, eles chamaram isso de éter. Hoje a gente tem um produto que chama éter, que quando ele evapora, mesmo sendo transparente, a gente consegue ver um pouquinho assim. Então eles quiseram trazer um elemento indefinido, né? Eles tinham ciência de que com os 4 elementos não dava para fazer todas as coisas. E aí eles deram o nome desse 5º elemento, que na verdade não existe, né? Se a gente for pensar assim, os 4 fazem mais sentido, apesar dos 4 elementos também ser mistura de outros elementos, né? Mas essa quintessência aí era exatamente isso que eles tentavam retratar. Algo que era essencial, mas que não era palpável. Aí eles deram esse nome de éter, tá? E eles sabiam que precisavam de mais alguma coisa para explicar as coisas do mundo, mas não souberam definir o que era, por isso deram esse nome de éter ou de quintessência. Vai, Eliana, pode falar. Não vou saber, talvez não vou saber explicar, mas logo no início, quando começaram a se falar em espíritos, que tinha aquelas rodas mágicas, aqueles copos girantes, né? Uhum. Algumas histórias foram contadas a respeito de materialização de espíritos. Eles não usavam o éter para fazer isso? Não, ali era ectoplasma. Ah, entendi. Eu achava que eu tinha a impressão que eu tinha visto isso em algum lugar e que eles usavam o éter Na para verdade, o que materializar, assim, para. a gente pode assimilar, sabe? Mas o nome não é. O que os alquimistas tentaram explicar, na verdade, tem a ver com isso aí também. Eles sabiam que precisava de alguma coisa para explicar a origem de outras coisas que não eram palpáveis. E deram esse nome de éter porque existia o elemento éter, né, que tinha esse vapor assim que era transparente, mas que dava para ver. E a quintessência era um processo onde eles destilavam, né, aqueciam um líquido, e eles faziam isso até por 5 vezes, e aí conseguia ver alguma coisa parecida com isso. Por isso que eles chamavam de heteroquintessência. Mas o nome que dá para esse material aí que é utilizado nas materializações, que aconteceu também muito aqui no Brasil com o médium Peixotinho, né? Tinha muito disso, fazia até espetáculo com isso. Teve alguns momentos que Chico Xavier participou dessas sessões e que Emmanuel até o repreendeu depois, que o ectoplasma dele deveria ser usado para psicografia. Esse processo de materialização demanda muito ectoplasma do médium. Ectoplasma, então, é tipo essa não é matéria, né? A gente pode entender como se fosse a matéria, mas esse fluido, na verdade é um fluido transformado, é fluido universal transformado que a gente dá o nome de ectoplasma. E aí realmente ele é utilizado para essas materializações. Tem sessões aí que o pessoal materializa rosa, né? Nessa mesmo que o Chico participou, o pessoal, quem estava presente, ganhou rosa. Apareceu uma enfermeira lá da Segunda Guerra, materializou. O próprio Emmanuel também materializou nessas sessões aí. Foi uma das poucas vezes que conseguiram, né, ver sem ser o Chico, né, outras pessoas verem a fisionomia de Emmanuel, porque nenhuma dessas sessões de materialização ele se materializou lá também. Então é a diferença, né? Materializar, mesmo quem não tem mediunidade consegue ver, e até tocar. Fica palpável, o negócio fica material. Se só alguns veem, aí não é materialização, é um fenômeno mediúnico de clarividência. Né? Quem é médium, clarividente ou vidente, consegue enxergar.
ou, né, e no caso de materialização, qualquer um consegue ver e até tocar. Tá? Então, esse aí é o ectoplasma. Quando a gente chega no número 6, gente, número 6, por causa do Gênesis, é o número do homem, do ser humano. Porque no 6º dia foi, então, criado o homem. Então, o 6 está relacionado com o homem, humano. Tá? Interessante porque, enquanto a estrela que simboliza espírito, ela tem 5 pontas, nós conhecemos a figura da estrela de Davi, que é um dos símbolos do povo judeu. Olha só, ela tem o nome de um homem, estrela de Davi, e ela tem 6 pontas. Então o 6 está relacionado com ser humano, porque foi o dia da criação. Nós sabemos que quem trouxe o mal para o mundo foi o homem, né? E qual que é o número da besta, gente? 666, né? É o 6 3 vezes. Então, Kardec fala isso para nós, os espíritos, né, respondem. Quem trouxe o mal? Quem inventou o mal? Não foi Deus. Tudo que Deus criou é bom, nós vimos aqui. Quem traz o mal para a terra é o homem. Então, o número da besta, que representa o mal, que é o 666, é 3 vezes, é uma trindade com o número do homem. Então, tem essa simbologia. Depois nós vamos ver, muito interessante, que nós vamos falar desse número, ele aparece no Gênesis aí, em determinado momento. Tá? 6, então, tem esse significado principal para nós. É o número do homem. Quando a gente pega o 6, ele é a soma, né? Ele é 2 vezes 3. Quando a gente pega a trindade, que é o 3, e coloca a nossa dualidade, que é 2 vezes 3, aí cai no 6, que é o número do homem. Se a gente pega a soma, também é a mesma coisa, né? Somar o 3 com 3 também é a mesma coisa, de 2 vezes 3. Se a gente pega os 12 apóstolos, 2 nós vamos ver, 12 nós vamos ver que é um número que representa também ciclos e organizações humanas, é 2 vezes 6, é a dualidade. Tá? Então 6 tem essa representação. Alguém que pesquisou quer comentar para nós se viu alguma coisa diferente do 6? Pode falar, Eliane. Não diferente, né? Mas só um complemento aqui. O 6, no caso, é equilíbrio e pecado. Algumas culturas o enxergam tanto como símbolo do que é bom e do que é mal, porque pode ser dividido em 2 partes, 3 e 3. Isso. E o 6, aí está falando também, é encontrado na estrela de Davi, com 2 triângulos sobrepostos que simbolizam a ligação entre o céu e a terra. Legal. Na religião é citado também como 6 dias da criação. Uhum. Aqui, e fala, os primeiros cristãos chegaram a considerar o número 6 como número do pecado, pela associação com o amor carnal. Então tem tudo a ver, né, com o que a gente comentou aqui. Falta pouquinho tempo, eu vou mostrar aqui para nós, então, as figuras. Olha só. Aqui nós temos, então, as figuras, né, geométricas. Olha que interessante. Quando eu pego, então, o número 1, né, que é a unicidade, o número 1 é um ponto, né? Opa, peraí. O número 1, gente, é um ponto, né? Ele tem um local definido. Vou fazer aqui mais redondinho, mas ele é um ponto, tá? O 1 é isso aqui, ó. É um pontinho. É um ponto. Tem local definido, né? E não muda. Não muda, tá? É isso aqui.
é a unicidade de Deus. Nós estamos falando agora dos números e trazendo para as figuras geométricas, tá? Quando eu falo do 2, com o 2 eu consigo então fazer 2 pontos. Eu ainda não consigo fazer uma figura bem definida, mas se eu pego esses 2 pontos e vou unir esses 2 pontos, eu tenho uma reta. Imagina que isso aqui está reto. Aqui, ó, olha que interessante. São 2 caminhos. Quando a gente fala de evolução, a gente não pensa para cima, não é um sentido rumo aos céus. Olha só, essa evolução, então, quando eu pego 2, que é a dualidade, bem e mal, são 2 caminhos que eu posso seguir aqui, ó, para cima, para cima. Na verdade, o caminho para Deus é um só. Com 2, então, não consigo representar isso. Então, o 1, ele tem sentido único, né? Se eu pegar aqui, eu direciono ele rumo ao alto, evolução espiritual, melhoramento de sintonia, elevação de vibração, tudo isso. O 2 tem 2 possibilidades, né? Pode ser tanto desse lado quanto desse. O 3 não é a trindade, aí ele vem para consertar. Olha só. Aquilo que tinha 2 possibilidades converge para um caminho só, né? Aqui, quando a gente pega a evolução, olha só, razão e sentimento convergindo para a evolução do ser. E o sentido direcionado de novo, único. Por isso que o 3 vem para consertar o 2. Por isso que é trindade, tá? Quando a gente pega o 4, ele forma o quadrado, né? Ele também, novamente, ó, independente do lado que ele tiver aqui, 2 possibilidades de caminho. Não representa. É por isso que é um ciclo que vai se repetindo, né? Primavera, verão, outono e inverno. Norte, sul, leste, oeste. Tal. Tudo relacionado com terra, né? 4 elementos formando isso aqui. Mas no sentido de evolução, ainda é dual. Ainda tem a dualidade, tá? A gente vai então para o 5. Aí, ó, o 5 vem para corrigir o 4. Se eu pego aqui o 5, né, que é a figura principal que forma o pentágono, dentro do pentágono eu coloquei aqui essa estrela, que a gente falou estrela de 5 pontas. Independente do jeito que eu giro essa estrela, ela tem uma ponta definida para a evolução, para o alto. O pentágono também converge aqui a evolução, o sentido para o alto. Olha só. Então os números ímpares vêm para corrigir a dualidade dos números pares. Olha só que interessante, que se eu pegar esse pentágono aqui, ó, se eu pegar esse quadrado e desenhar um triângulo, que é a trindade, eu formo também um pentágono. Eu estou corrigindo, né? Essa dualidade anterior, eu estou corrigindo ela, convergindo. Tiago, Oi, licença. É porque ficou tão baixinho, eu não estou conseguindo ouvir. não está conseguindo? Tá tão baixinho. Uai, deixa eu aumentar aqui. Restante pessoal está ouvindo? Sim. Para mim tá normal. Também. Vou aumentar um pouquinho aqui para ajudar. Voltamos. Pentágono, então, gente, estrela de 5 pontas, evolução, né? Caminho único a ser seguido, representa espírito, e independente do lado aqui, ó, todo lado que girar, qualquer uma dessas figuras vai ter um direcionamento para o alto, evolução, né? Evolução é para o alto. Hexágono, estrela de Davi, né? O hexágono, então, que é o número do homem, mais uma vez, ele está direcionado para... Ele não tem uma definição, né? Dualidade, ó, 2 caminhos. Não tem, então, essa direção definida. A estrela de Davi, que é o número do homem, então, ela tem 6 pontas. Mostra a nossa dualidade, porque ao mesmo tempo que ela está direcionando para cima, ela pode direcionar para baixo. É a nossa dualidade do mundo.
Ora nós estamos em boa vibração para o alto, ora nós estamos com a vibração um pouco para baixo, né? Precisa corrigir isso. Aí vem o 7. Né? O 7, então, é a figura do heptágono. Mais uma vez, um sentido único, definido. 7 nós vimos que é o número de Deus, o número da criação, ciclo divino perfeito, fechado. Semana que vem a gente fala um pouquinho mais do 7, finaliza e damos continuidade. Só a simbologia que a gente trouxe. Eliana falou aí do homem vitruviano, é essa figura aqui, do Da Vinci. Né? Aqui é como se formasse uma estrela mesmo. Essa simetria, né, que está desenhada aqui. Como se formasse uma estrela de 5 pontas. Tá? E aqui a simbologia da cruz. A cruz, gente, olha só. Ela tem 4 pontas, mas ela representa na horizontal a dualidade do mundo, operacionalidade, que é direita, esquerda, é o que a gente consegue fazer, então, no sentido horizontal, no sentido de caminho, né? Olha só, então, esse sentido horizontal é caminho, enquanto a gente caminha na nossa evolução, né? E o sentido vertical é a direção para a evolução espiritual. Olha como que está aqui. A cruz, esse caminho, ele é mais próximo do alto. Então a cruz representa a redenção, porque é aquele trabalho que está sendo realizado no sentido de evolução espiritual, que é para o alto. Por isso que essa parte do braço, ela é direcionada mais para cima do que para baixo. Esse é o desenho da cruz. A cruz não é desenhada assim, por exemplo, com essas figuras próximas, centralizadas. Não. Cruz é isso aqui. Veja que é o 4 pontas, mas definidas um pouco mais para cima, que é o sentido da nossa evolução espiritual. Interessante, né, gente? Essa simbologia da cruz. Mas veja, ela é sacrifício, né? O 4 é relacionado com terreno, com terra, é uma evolução que exige sacrifício de nós. Oito e 3, passou um pouquinho.